Uma vitória bem legal do Chicago também. A rodada de ontem foi bem acho boa, que né? esse é o grande assunto, né, Gibas? Chicago Bulls contra Filadélfia. Foi um jogo meio de afirmação do Chicago, do Kobe White, né? Assim, de, pô, nova fase, nova era, né? Porque o Philadelphia não perde esse jogo, não, né, Gibas? O Philadelphia tem vencido sempre os adversários que precisa vencer. E ontem pegou um Chicago Bulls que, assim, o recorde, né? O retrato da temporada mostra que, assim, era para ser vitória do Philadelphia, né? Agora, para onde foi o jogo, né? Para onde o Chicago Bulls está indo, né? Para onde o Chicago Bulls sem Lavine tá se direcionando, deixa em aberto qualquer jogo da NBA, né? Hoje o Chicago Bulls tem feito jogo duro contra qualquer um. Não é justo falar especificamente, é o Lavine que está atrapalhando, mas mais Kobe White tem sido muito importante para o Chicago Bulls, né? Toda essa run do Bulls tem muito a ver com o que o Kobe White está entregando, né? O que o Kobe White está fazendo em quadra. Acho que é o jogador para o Bulls se fiar nesse momento, né, Gibbs? Mais Kobe White, ver o que tem no Patrick Williams mesmo e fazer essa mudancinha de chave, né? Mais Aildon Sumo, jogador jovem. Vamos ver o que vocês entregam aqui, né? E aí tem dado bons frutos, pelo menos nesse momento o Chicago Bulls me parece um time mais competitivo e mais faz mais sentido ver jogar, né? A bola corre mais, se movimenta mais, não fica tanto isolation, os jogadores mais ativos, né? Os jogadores mais participativos dentro do jogo, um pouquinho menos assistindo, né? Não sei se isso é exatamente justo, porque é mais assim, o que a gente já imagina que vai ver sem o Zach LaVine, né? Um time que vai dividir mais a bola, mas, pô, os resultados estão aí, é difícil brigar com o resultado, né, Gibas? O Bulls hoje é mais legal. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma era do jogo em que esses armadores que são muito agressivos no X1 e muito bons chutadores, cara, eles estão tomando a NBA. Assim, a gente acabou de votar no Tyrese Maxey para All-Star. A gente está vendo o que o Quickley está jogando, citei agora há pouco. E eu acho que o Kobe White é dessa família, sabe, Lucas? De armadores baixos, muito, muito ágeis, com um drive, né? Avassalador, assim, de muita intensidade e com um ótimo chute. Um chute de alto nível, assim. E não é fácil achar armadores assim. É um estilo, mas assim, os que conseguem dar o passe e virarem elite é difícil, cara. Não tem muito, porque a NBA joga no nível físico muito alto. Então, para você ser baixo, como eles são, né, por volta de 1,83, 1,84, talvez até mais, talvez um pouco menos, e ainda assim conseguir manter um nível de condição de jogo que a sua velocidade te salve no meio dessa confusão, cara, propicia algumas novidades táticas, que é jogar o tempo todo com alguma vantagem já criada. Coisa que um jogador como o DeRozan e outro jogador como o Lavine, por mais que sejam atléticos, que são bons jogadores, são explosivos, acho que eles não têm, assim, eles são de outra época, sabe? Parece absurdo falar isso, mas assim, eles são ótimos jogadores de um período em que era tudo bem um jogador começar e concluir posses, era tudo bem um jogador quicar a bola por 15, 16 segundos do ataque e ele mesmo finalizar, não ser um ótimo passador. Então, assim, você junta dois jogadores como esse, cara, eles são diferentes, tá? Eles não são parecidos, eles são diferentes. Mas, de alguma maneira, o que eles têm de bom é redundante, que é a capacidade de concluir num contra um em finais de posse, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem dois desse, acho que não é só o problema do Lavine. Se você fala, se você gosta mais do Lavine ou do DeRozan, eu gosto mais do Lavine hoje. Então, assim, não é o Lavine o problema, mas eu acho que é o elenco, o jeito que foi montado, a própria maneira que se usava no meio desse sistema o outro terceiro bom jogador do time, que é o Vucevic. Eu acho que, de certa maneira, a saída dos dois também fez bem pro time. Lembra que eles ganharam um jogo bem duro sem os Sim. dois? É porque, de fato, desbloqueia um pouco essa potência que é ter esse jogador como o Kobe White. Cara, não é fácil achar esse jogador. Todos os times têm um projeto desse jogador. Mais ou menos dessa altura, mais ou menos desse biotipo, mais ou menos com esses critérios, esses fundamentos, né? Chute rápido,
bom drive, boa conclusão na próxima sexta, bom passe. Muito bom drive, muito bom drive. Todo time tem um projeto disso. Fazer a transição e virar esse jogador, eu acho que hoje Quickley, Maxey com certeza, e eu acho que o salto que o Maxey está dando é um pouco, assim, conversa um pouco com o que nós estamos falando do Kobe White. Eu acho que o Kobe White olha para o Maxey e fala assim, cara, dá pra gente conversar nesse tom, nesse estilo aqui, sabe? E não tem muito mais. Talvez se a gente fuçar um pouco nos outros times, eu sempre pensei muito no Jordan Clarkson quando eu pensava nesse tipo de jogador. Talvez a gente esteja vendo um momento que esses caras não são mais aqueles que a gente pensava. Você não tá esquecendo o Jordan Goodwin, jogador que você admira muito? Eu gosto dele, do Suns, né? Ele faz coisas legais. 10 anos atrás, esses caras eram o Jamal Crawford, que vinha do banco, promovia um caos e saía e deixa os armadores que organizam o jogo agora, tá? Você promove muito caos. Você é interessante para vir quebrar o ritmo, mas agora para fechar o jogo, senta lá e dá a bola pro Chris Paul, dá a bola pro Deron Williams, dá a bola pro armador organizador, sabe? Acho que a gente está em outra era agora. E talvez a gente vai começar a ver, caçar quem é esse jogador aí, sabe? Quem que é o magrinho rápido que mete bola pra porra, que mete um drive sinistro e que acelera sem parar e na outra posse vai acelerar de novo e que é atlético, mas que não baseia seu jogo nisso. Não sei, é uma intuição a partir do que esse Bulls está fazendo, viu? E eles têm, assim, para chegar nesse nível, Gui, eles têm que fazer uma coisa que o armador clássico da NBA faz, né? Que é jogar pick and roll bem. Então, às vezes você tem esse jogador, mas se ele não jogar pick and roll, você não vai poder fazer. Ele vai ter que jogar em transição, sabe, Gibas? Eu acho até que seria mais um Leandrinho do que especialmente excelente. Um Jamal Crawford. Porque o Leandrinho era transição, era volúpia, era volume, e assim, chegava muitas vezes um momento que precisava de um substituto para o Nash, não era o Leandrinho, sabe? Não adianta... Era o Boris Diaw, né? Isso. Outra pessoa vai fazer essa armação de meia quadra aqui, né? Não vai ser o Leandrinho. Então, esses caras que trazem isso para essa volúpia, né? Acabam ficando um passo à frente, né? Não é que eles sejam criadores do nível do Haliburton, né? Não tem ninguém na NBA hoje, não tem muita gente, né, na NBA hoje desse molde, mas se você puder fazer várias posses, né, com esses caras criando meia quadra também, o jogo deles simplifica muito, né? E acho que isso falta no Zach LaVine, falta no DeRozan, no jogo ofensivo deles, né? E agora com mais Kobe White, o Bulls pode fazer essas outras coisas, né? Então, tô gostando do Bulls, acho que isso acaba fazendo com que o Bulls pense em alternativas de maneira mais viável, né? Eu não queria partir para o tanking porque senão vou ser demitido. Pode pensar isso o GM do Bulls, né? E agora com o time com esse nível de competitividade sem o LaVine ou sem o DeRozan, né? Acho que um dos dois vale bem a pena você manter. Não sei que tipo de retorno eles poderiam conseguir com o DeRozan, então acho que o mais provável é que se troque o LaVine mesmo, que até já disse que topa uma troca. Então, com o retorno que eu consegui pelo LaVine, eu consigo continuar competitivo e ainda me fortalecer para um futuro de curto prazo, que eu acho que o Karl Sovas não pensa tanto no longo prazo, porque ele deve pensar no trabalho dele. Se o Karl Sovas for demitido hoje, ele não é aquele GM que amanhã está empregado, né? Ele não é um Daryl Morey, ele não é um Masai, ele não é um Bobby Marks, né? Ele é o Karl Sovas. Se ele for demitido, ele vai ser assistente em algum outro lugar, vai trabalhar em algum outro front office, mas não vai estar assinando nada, viu, Gibas? Então, ele sabe que ele não pode partir para o tanking depois de ter feito as escolhas que já fez, mas esse momento do Bulls credencia o Karnišovas a tentar alguma coisa de curto prazo que faça sentido com o LaVine. Até, 2 semanas atrás, não fazia sentido trocar o LaVine por coisas de curto prazo, ou pelo menos não parecia fazer sentido. Agora ele tem um histórico recente de, o time agora está bem competitivo com essa formação aqui, se eu conseguir trazer uma ou outra peça para aumentar aqui o meu nível, né? O Bulls consegue colocar 2 caras que defendem bem hoje em quadra, né? Caruso e o Patrick Williams. Acho que não faz sentido trocar esses caras mais, né? Não é mais, vamos trocar o LaVine, trocar o Caruso, trocar todo mundo que precisa. Talvez não, né, Gibas? Talvez dê para, a partir do que tem aí, você até tá mudo, viu, Gibas? Ficou até sem palavras diante de tanta efusividade aqui com o Chicago Bulls. O Dossumo defende legal também. E o Dossumo também defende bem, né? Então, assim, o Bulls tem algumas peças já
que estão encaixando, né? Que estão clicando. Então, quem sabe, né? Quem sabe que tipo de caos vai ser essa trade deadline a partir das movimentações do Chicago Bulls. Tem a chance dessa corrida simplesmente atrapalhar uma ótima escolha do Bulls de novo. Tem. E não acontecer nada. Tem Agora, isso seria bom para o Café Belgrado, porque a gente pegou o over de 37 do Bulls, né? A nossa reflexão foi, cara, o Bulls é a cara disso aí, né? Meter 38 vitórias, ficar no meio do caminho e nem fazer campanha longa de playoff, ou talvez nem chegar a playoff, morrer no play-in, e nem se credenciar para uma coisa mais massa no futuro, né, Gibas? Mas uma coisa é chegar nesse patamar com a ideia de estagnação, com, sabe, Lavigne e DeRozan em evidência, fazendo 25 pontos por jogo e o time ficando em 38, com nenhum jovem evoluindo. Outra coisa é você chegar em, sabe, 38, 40 a partir da evolução dos seus jovens atletas, né? Então, pelo menos dá um retrogosto positivo, né, Gibas? Como, sei lá, um suco de cajá.